aniversário da igreja do nosso outro irmão, que é pastor Delci, da Igreja Memorial de Pampo. Eu preguei num domingo e papai pregou no domingo seguinte. Onde está? Aqui. Deixa na minha mão mesmo, que é mais seguro. Nós então pregamos num domingo, eu preguei no domingo e o papai pregou. Continua sem som aqui. Então, o papai pregou, eu preguei no domingo e ele pregou no domingo seguinte. Então, por isso nós estávamos ausentes aqui da igreja. Não era que houvesse problema. Aí aproveitamos e passamos um dia lá. Alô. Aí aproveitamos e passamos o dia, então, lá com o nosso irmão e com os outros familiares. E aproveitamos para ver nossa família, que mora, muitos deles, naquela região. Vocês já viram que o pastor Dalton está aí, né? Então é sinal de que ele melhorou. Saiu da crise, mas vamos ver qual o milagre que a Elza e que a Rivalda vão conseguir fazer aí, né? Para colocar ele de volta, andando e fazendo o que precisa fazer. Eu quero meditar com os irmãos sobre uma das cartas mais curtas do Novo Testamento, e nós vamos lê-la por inteiro. É uma carta que, na realidade, é um bilhete, se compararmos com as cartas de Paulo, né? Terceira carta do apóstolo João. Fica lá perto do Apocalipse. Terceira carta do apóstolo João. Tem duas cartas aqui no Novo Testamento que são bilhetes rapidinhos. A segunda carta de João e a terceira. João só mandou um recadinho. Encontraram? Terceira carta de João, lá perto do Apocalipse. Começando pelo Apocalipse, Judas, terceira João. Fica mais fácil começar pelo fim, né? Vamos ler esse recado do apóstolo João. O presbítero ao abado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade ou do teu amor, aos quais, se conduzires como é digno, para com Deus bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos
pelo seu nome. O que estava acontecendo aqui nessa igreja? Não sabemos qual igreja. Era uma igreja da Ásia Menor. Aquela época, os missionários saíam para pregar e não tinham hospedagem, não havia hotel. Hoje em dia, a gente chega numa cidade, procura um hotel e vai ficar lá e não incomoda ninguém. Mas naquela época não era assim. Eles saíam como pregadores de cidade em cidade e onde chegavam, eles precisavam ser hospedados pela igreja. Os membros da igreja precisavam hospedar esses pregadores. O apóstolo João diz no versículo 7, porque saíram pelo seu nome, nada tomando dos gentios. Isso é, nada tomando dos não crentes. Não queriam nada dos não crentes, não queriam hospedagem deles, não queriam ficar nas estalagens deles. Havia umas estalagens muito ruins, que normalmente eram centros de prostituição e de crime, muito mal afamadas, e os pregadores do evangelho não ficavam naqueles lugares. Chegavam na cidade e esperavam ser hospedados pelas famílias daquela região. O que estava acontecendo aqui? Um crente dessa igreja, o senhor Diótrefes, não queria que a igreja hospedasse ninguém. Chegou aqui, ó, não quero saber de ninguém. Você tem aqui 3 pessoas, Gaio, Diótrefes e Demétrio. Esses 3 irmãos do passado, eles nos mostram 3 tipos de membros de igreja. Vamos dar uma olhada nesses senhores, irmãos nossos do passado. E vamos ver como nós podemos nos caracterizar como membros de igreja. Vamos começar a falar sobre o membro da igreja orgulhoso. Veja o versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Diótrefes era um camarada orgulhoso. Ele queria ser o primeiro na igreja. Ele queria ser o mandão da igreja. Ele queria ser o dono da igreja. E ele conseguia de alguma forma, não sei como, porque diz que ele não deixava a igreja receber os missionários, os pregadores que chegavam, e ainda lançava fora da igreja, ainda expulsava da igreja. Talvez ele fosse daquele tipo família dona da igreja, né? A família toda manda na igreja, então a igreja só faz o que eu quero, e se não faz o que eu quero, eu dou um jeitinho de ir colocando de canto, e vai ficando lá no ostracismo, e a pessoa não chega mais. Era orgulhoso. Ele achava que ele sabia. E nota que o apóstolo João diz, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes não nos recebe. O apóstolo João já tinha mandado outras cartas para a igreja. E o que Diótrefes estava fazendo com essas cartas? Pegava as cartas de João e botava na gaveta. A igreja nem ficava sabendo. João precisou escrever para Gaio e dizer a Gaio, ó, Diótrefes está fazendo isso. Eu não abandonei a igreja, não. É Diótrefes que não está deixando a carta chegar à igreja. Ele não quer ler essas cartas diante da igreja. Porque o seu Diótrefes achava que ele era o mais importante. Achava que ele sabia tudo. A verdade dele era a verdade. Ninguém podia fazer nada diferente do que ele pensasse. E ele era um camarada ávido de posição. Ele queria ter a primazia. Ele queria ter o primeiro lugar. Versículo 8, outra característica de Diótrefes. O Diótrefes
aliás, versículo 8 não, versículo 10. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha a atitude de Diótrefes para com o apóstolo João. Ele se opunha ao apóstolo, não frontalmente, não de peito aberto, ele proferia palavras maliciosas. Olha, sabe, o apóstolo disse aquilo, mas não é bem aquilo, não. Ele diz assim, mas não é bem assim. Olha, eu gosto muito do apóstolo, eu gosto muito de João. João é o apóstolo do amor, sabe como é que é, né? Mas ele está interferindo muito aqui, não pode. Ele dizia palavras maliciosas. Parecia que ele gostava de João, mas ele estava querendo dar uma rasteira em João. Parecia que ele gostava do líder, mas ele estava querendo destruir o líder. Ele parecia muito bonzinho para a igreja, a palavra dele parecia muito boa, mas havia uma outra intenção por trás do que ele dizia. Ele falava mal do líder da igreja. E não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigais o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Em relação a quem que João está dizendo isso? A Diótrefes. Diótrefes estava fazendo o mal. E ele está dizendo para Gaio, Gaio, olha, não vai nessa história não. Não siga o mal. Diótrefes faz o mal. O orgulho dele, a rejeição da instrução do apóstolo, o não querer ler a carta do apóstolo para a igreja, o querer se impor, o falar mal do líder, Diótrefes estava fazendo o mal. E quem faz o mal não tem visto a Deus. Deus e o mal não se harmonizam. Quem faz o mal não pode estar em comunhão com Deus. Ele usava a sua posição na igreja para colocar fora aqueles que não concordavam com ele. Era um membro de igreja, um líder violento. Impunha de alguma forma a sua vontade. E ele seria repreendido pelo apóstolo João. João diz, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. Havia mais coisas que Diótrefes estava fazendo na igreja. Ele era um mal para aquela igreja. Tanto que João diz que ele fazia o mal. Quem faz o mal se torna o mal para o ambiente onde ele está. Agora, se nós temos aqui um exemplo de membro da igreja, orgulhoso, mandão, desobediente, violento, que faz o mal à igreja, que se opõe ao líder, que é malicioso no que diz a respeito do líder. Nós temos também dois outros exemplos de membro da igreja. Vamos ver o senhor Gaio. Olha o irmão Gaio. João mandou a carta diretamente para Gaio. Queria que a mensagem dele chegasse à igreja. E ele diz, amado, olha como ele começa. Ele diz, ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. João amava aquele membro da igreja. Era um amor verdadeiro, um amor sincero. Havia comunhão entre Gaio e o apóstolo João. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa é uma saudação comum nas cartas daquela época. Desejar que a pessoa tenha saúde, prosperidade e que vá bem
todas as cartas começavam naquela época com isso. Como antigamente, as pessoas às vezes começavam a dizer: escrevo essas mal traçadas linhas para lhe dar notícias a meu respeito. Já viram cartas antigas assim? Aqui era a mesma coisa, era uma fórmula de começar a carta. Gaio era amado pelo líder da igreja. Ele era amado pelo líder da igreja por causa de uma característica essencial nele. Versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. E como tu andas, em quê? Na verdade. Olha a diferença entre Gaio e Diótrefes. Diótrefes praticava o mal. E Gaio andava na verdade. Ele andava no Evangelho, na verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho, o que fazia com a sua conduta? Fazia com que toda a conduta de Gaio fosse autêntica, fosse verdadeira. O Evangelho transforma a pessoa. O Evangelho transforma de dentro para fora. Se transformou aqui dentro, as atitudes exteriores terão que ser também transformadas. A verdade do Evangelho mudou aqui dentro, nossas atitudes têm que ser também verdadeiras, coerentes com o Evangelho. E era assim que Gaio andava. Ele andava na verdade. Era um homem autêntico, era um homem sincero, era um homem leal, era um homem que aplicava a verdade do Evangelho à sua conduta. Versículos 5 e 6. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. Olha que interessante. Gaio era um homem que andava na verdade e que procedia fielmente. E o testemunho era que ele procedia fielmente com quem? Com os irmãos e também com os estranhos, os de fora. Ele não era fiel, leal, verdadeiro apenas com os irmãos da igreja, ele era também com os de fora. E Paulo, no versículo 6, vem falando agora a respeito da testificação que a igreja dá dele, que em presença da igreja testificaram do teu amor. Anda na verdade, é fiel, é autêntico com os crentes e com os de fora, é um crente que ama, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. De que ele está falando aqui agora? Ele está falando a respeito dos pregadores que estão chegando. Olha, se você conduzir esses pregadores que estão chegando, você vai fazer bem, porque eles saíram sem esperar nada dos gentios, só esperando da igreja. Então a igreja tem que prover o sustento desses pregadores. Então, diferente de Diótrefes, que não queria receber os pregadores, Gaio tinha o coração aberto, era amoroso, e João podia dizer a ele: olha, cuida deles, dá apoio a eles, porque fazendo isso você está fazendo bem, isso é digno para com Deus. Versículo 8, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Hoje em dia, a questão da hospitalidade mudou, né? Não precisamos tanto ter os missionários em nossas casas, mas nós precisamos ainda ter a mesma disposição de ajudar os pregadores da verdade. Ele diz que, ajudando a quem prega, nós somos cooperadores. Aí podemos trazer isso para o pregador da verdade, que nós temos no nosso meio, o pastor. Se ajudamos o pastor, somos cooperadores da verdade. Se agimos como Diótrefes, estamos agindo mal. E se estamos agindo mal, não estamos em comunhão com Deus.
Mas havia um outro crente nessa igreja também. Havia o Diótrefes, orgulhoso, violento, que não queria saber da instrução do pastor. Havia Gaio, sincero, verdadeiro, leal, amoroso. E havia também um outro irmãozinho lá. Vamos ver quem era esse outro irmão. No versículo 12. Todos dão testemunho de Demétrio, até mesmo a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha como João diz pouquíssima coisa a respeito de Demétrio, né? O que ele diz de Demétrio? Que nós testemunhamos dele, que ele anda na verdade, o nosso testemunho é verdadeiro. Olha, eu estou assinando embaixo daquilo que Demétrio faz. O que Demétrio faz é verdade. Ele anda na verdade do Evangelho. E eu dou testemunho dele. Olha, minha palavra está aqui. Demétrio era um exemplo de membro de igreja e que não precisava João dizer muita coisa a respeito dele. Ele tem o testemunho de todos os crentes, ele tem o testemunho do apóstolo João e mostra a sinceridade da sua fé, a correção da sua conduta cristã, a sua participação correta na vida da igreja, quando o apóstolo diz que ele também anda na verdade. Ele diz que ele tem o testemunho da verdade. Que coisa interessante, né? Demétrio tinha o testemunho da verdade. A verdade falava a favor de Demétrio. A verdade do Evangelho. A verdade aqui não é qualquer verdade. É a verdade do Evangelho falava a favor de Demétrio. Será que o Evangelho fala a seu favor? Nós temos 3 membros de igreja aqui. Qual deles é você? Onde você se encaixa aqui? E eu quero concluir o sermão com essa pergunta. Você é que vai responder. Eu não posso responder por você. Se João escrevesse para você, escrevesse para essa igreja, o que João diria a respeito de você? Se o pastor Dalto tivesse que escrever uma carta hoje, o que ele diria a respeito de você como ovelha, como membro da igreja? Que membro da igreja você é? Curva sua cabeça em oração e responda diante de Deus. E se você encontrar alguma coisa que precisa corrigir, corrija diante de Deus. E quem de nós não tem algo para corrigir? Vamos orar. Curva sua cabeça em oração. Pai de amor, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo sonde os nossos corações e que nos mostre aquilo em que precisamos nos corrigir. Que nós possamos ser membros da Tua igreja, à semelhança de Gaio e de Demétrio. Tira de nós, Senhor, as coisas ruins, nos dá força, nos dá capacidade para controlar a nossa língua, as nossas intenções, os nossos relacionamentos. Faz-nos parecidos contigo. Nós queremos ser filhos que se pareçam com o Pai, para que a nossa igreja viva sempre em paz, para que a nossa igreja seja luz diante do mundo e que nós glorifiquemos a Cristo Jesus, a quem amamos e servimos. Em nome dele nós oramos. Amém. Rivalda, vamos cantar.